Fala pessoal, bem-vindos, começando hoje aqui mais um episódio do Café com Peça, o podcast de autopeças da Della Rosa, o seu podcast. Bom ter você com a gente, obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição. A gente espera sempre que você, a cada episódio, esteja crescendo mais, aprendendo mais, consumindo esse conteúdo que a gente faz de coração, com muito carinho aqui. Eu quero te convidar já nesse princípio de episódio a se inscrever no nosso canal, Café com Peça, lá no YouTube, e ativar o sininho para não perder nada. Também seguir a gente no Instagram, @Café com Peça, e acompanhar, para você que gosta de ouvir podcast, o Café com Peça em todas as plataformas de podcast. Mais uma vez, que bom que você está aqui, e eu tenho certeza que você vai gostar demais desse episódio que a gente preparou para você hoje, porque aqui na mesa comigo eu tenho nada mais, nada menos do que o pai da Isabela, o pai do Pedro, o filho do Devanir, o meu irmão, Henrique Della Rosa. Bem-vindo, cara. Valeu, Hugo. Obrigado, prazer é meu. Que bom ter você aqui. Não é tão fácil colocar você sentado nessa mesa, né? Mas... Pois é, as agendas estão conflitando ultimamente, mas deu certo. Tô muito feliz. Que bom estar aqui com você. Eu não sei se você tá afim, mas eu tô afim de tomar um café. Você tá servido? Bora. Então vai lá, primeiro você, vai. Eu não vou fazer igual a turma do marketing, tá? De colocar o microfone ali, tá? Os caras, eles se superam. Obrigado, velho. Obrigado. Os caras se superam. Mas a gente ainda chega lá. Esse aqui é seu o café ou é da Dona Laura? É da Dona Laura, claro. Eu não vou concorrer com a Dona Laura, né? Saúde. Saúde. Muito bom, Dona Laura. Segue de parabéns. Obrigado, Dona Laura. Muito bom. Bom, Henrique, a gente sabe que você está na Della Rosa há algum tempo. Muitos te conhecem pessoalmente. Existe uma história que te envolveu na Della Rosa, né? A princípio você não estava aqui com a gente na Della Rosa, você tinha outros planos. Essa história é muito curiosa, ela é muito rica também, porque eu participei dela do princípio ao fim, até você se envolver totalmente com a Della Rosa. E a gente quer, na verdade, entender um pouquinho da sua história, conhecer um pouco você, para onde você ia, para onde você foi, de onde você veio. Conta um pouquinho do Henrique pra gente, acho que é uma grande oportunidade pra gente saber mais de você. Vamos lá. Bom, igual você mencionou, acho que começando pelo princípio, né? Eu sou filho do Devanir e da Rosane, irmão do Hugo, pai da Isabela e do Pedro e casado com a Ana, né? E, bom, é diferente de muitos executivos, gestores, né, que se prepararam desde a época da faculdade, da graduação, para assumir um cargo em alguma indústria, alguma distribuição. Eu, na verdade, vim parar aqui por um certo acaso, né? Eu me formei em zootecnia, diferente do que às vezes as pessoas me perguntam no mercado, se eu sou engenheiro, se eu sou administrador. Na verdade, eu sou zootecnista, com muito orgulho. Zootecnia é diferente de veterinária? É diferente de veterinária. O que é zootecnia? Só conta isso pra gente. Zootecnia trabalha com produção animal, né? Tá. O veterinário, ele é o médico do animal, né? Ele está muito mais relacionado à saúde do que à produção, embora muitos veterinários, depois de formado, vão para o lado da produção. O zootecnista está para o animal, assim como o agrônomo está para a planta, para o vegetal, tá? Eu me formei em zootecnia, e naquele ano que eu me formei, eu vim para cá, passei o fim de ano e fui direto para Mato Grosso, mudei para lá, onde eu fui muito bem recebido pela equipe da nossa fazenda. E eu fui para lá, naquela época, com a intenção de passar uma temporada mais longa, 2, 3, 4 anos, com o propósito de chegar lá levando disposição para aprender como era o dia a dia da fazenda, né? E assim foi durante aquele ano, foi um ano de aprendizado intenso. Mas naquele ano, isso foi em 2012, mais ou menos nessa época do ano, eu vim para cá, para São Paulo, para passar as férias. E aí, durante as férias, reencontrei a Ana, né, que é minha esposa. Naquela ocasião, a gente era amigo. Saímos para tomar uma cerveja num dia. Mas você reencontrou a Ana. O que é um reencontro? Por que você reencontrou ela? Que história é essa? Porque a Ana, ela foi a minha primeira namorada, eu fui o primeiro namorado dela. Que idade você tinha? Isso... 13 anos, 12 anos, namorico de criança. E aí, depois da faculdade, voltando para cá, tá lá a Ana de novo. Assim, nós dois garantimos que era só amizade naquele momento, tá? Isso acho que tá validado. Mas aí a gente saiu, né? A gente sempre gostou muito da companhia um do outro, saiu para tomar uma cerveja num dia, o papo foi bom, saímos no outro dia, acabamos, enfim, iniciando um relacionamento naquela ocasião. E naquele momento, assim, pela primeira vez, depois de, sei lá, mais de uma década, eu senti vontade de voltar a ficar mais tempo aqui em Santa Bárbara.
Então, aí naquele momento eu cheguei pro pai e falei, olha, assim, eu sei que o plano era eu voltar para o Mato Grosso, eu vinha só passar umas férias, mas eu gostaria de reavaliar isso e, se for possível, queria ficar com um pé aqui, outro lá. Mas, enfim, aí tem alguns desafios, né, que quando eu estiver com o pé aqui, o que é que eu vou fazer? Como é que eu posso me envolver nos negócios? E naquele momento, evidente que ele e a mãe gostaram demais, né, porque estava morando a quase 3 mil quilômetros de Tava ganhando um distância. filho de volta. Exato. Eu já tava casado nessa época? Você já estava casado. Já tava nessa casado, tá. E aí ele falou, não, tudo bem, vamos lá para Della Rosa, né? A gente vai arrumar um lugar para você e tal. E aí eu vim e passei, assim, mais ou menos uns 5, 6 meses rodando na empresa. A empresa era bem menor Que naquela ano foi ocasião. isso, mais ou menos? 2013. 2013. A empresa era bem menor na ocasião. E aí eu fiquei, assim, uma semana no departamento, 2 em outra área, 5 dias aqui, 3 dias ali. Aí, passado esses 4, 5 meses, eu cheguei para ele e falei, bom, já fiz esse estágio aí e agora gostaria de entender o que eu posso fazer e tal. E naquele momento ele ficou, assim, bastante angustiado, sabe? Porque ele sempre quis, né, ter os filhos envolvidos na Della Rosa, que sempre foi o principal negócio. Mas a empresa era enxuta, era redonda, todos os espaços estavam ocupados, e ele, assim, ele não tinha exatamente onde me colocar. Essa era a verdade, né? Então, ele falou, na época ele falou assim, né? Falou até pro Oswaldo, falou assim, ó, vai passando alguma coisa de custos para ele, né? Para ele assumir algumas dessas responsabilidades. E eu fui fazendo aquilo e tal, mas eu percebia que era tudo muito assim, não era nada muito profundo, né? E aí, aos poucos, eu fui, assim, tentando encontrar o meu espaço, né? Isso foi no ano de 2013, foi meio arrastado, e nesse ano, assim, cada 45, 60 dias eu ia para a fazenda, me envolvia com as coisas de lá, dividia meu tempo. E aí, no começo de 2014, teve a Automec. Eu fui para a Automec, assim, sem pretensão alguma, sem conhecer nada do mercado, já estava 1 ano e pouco na Della Rosa. E naquela Automec, alguns representantes comerciais entenderam que eu poderia ser uma ponte com o mercado que pudesse desenvolver algumas linhas e auxiliá-los de alguma forma, né? Alguém de dentro da diretoria que pudesse dar voz a eles aqui dentro e tal. E o principal desses indivíduos foi o Márcio, né, nosso representante do Paraná, que ele ficou a Automec inteira colado em mim ali e falando coisas do tipo, ó, Henrique, esse item aqui, ó, a gente vende 10, 20 por mês, mas poderia vender 200, mas para isso a gente precisa ser mais competitivo, precisa ter preço, precisa melhorar alguma coisa aqui, melhorar alguma coisa ali, precisa ter um portfólio maior. Então eu voltei da Automec pensando assim, acho que tem um espaço para eu trabalhar nesse tal de setor automotivo, né? Por quê? Porque naquela época Della Rosa tinha uma receita assim que era 82% agrícola e 18% automotivo. E o Márcio estava me dizendo que assim, ó, o mercado agrícola é bom, é o nosso mercado, a gente tem algum prestígio nesse mercado, mas se a gente quiser crescer a um ritmo mais acelerado, acho que a gente tem que olhar para o mercado automotivo, que tem um potencial ainda maior. Então, quando eu volto da Automec, aí eu começo a me debruçar sobre esse negócio, começo a entender um pouquinho quem eram os concorrentes, como é que o mercado de caminhões e ônibus ele se desenvolvia, né? O que é que a gente precisava, o que é que eu achava que a gente precisava fazer para ter algum destaque nesse mercado. E ali eu começo essa trajetória mais, de novo, aprendendo do que fazendo qualquer outra coisa e me colocando à disposição para ir a campo com os vendedores, ir para o mercado, ir para o cliente, para o consumidor, para começar a montar esse diagnóstico. E desde então é o que a gente vem fazendo. Quer dizer que foi meio por acaso, mas foi totalmente por propósito, assim, né? Muito Não, legal, né? Com certeza. Muito legal. Né? Inclusive, tem alguns amigos do mercado que às vezes eles brincam comigo e falam: a verdade é que você gosta muito mais de boi do que de peça. e eu confesso que não, assim, sabe? Se é que é possível, assim, meu coração é bem dividido, 50-50. Assim. Tá. Eu fui picado pelo bichinho de autopeça, gosto, sou apaixonado por esse mercado, encontrei propósito nesse negócio. Que legal. E espero que isso possa ser percebido pelas pessoas. Que legal. Muito bom, muito bom. Parabéns pela sua trajetória. Valeu, obrigado. Eu lembro que você, quando você começou a cursar letras, né, que era a sua escolha, né, a princípio, estava tudo bem. De repente já não estava tudo bem, já não era muito aquilo. E eu lembro quando você fez essa
essa virada para a zootecnia, né? E o que ninguém sabe, mas vai saber a partir de hoje, é que você passou em USP, Unicamp, Unesp, né? Quando fez, prestou letras e depois, não quero isso, quero zootecnia. Foi lá e passou na Unesp, né? Então, assim, sempre sabendo o que queria, sempre se dedicando. E aí, formado em zootecnia, a gente tem na Della Rosa hoje um cara completo, né? Muito bom, cara, muito bom. Assim, boa parte dessa curta bagagem, né, dessa ainda rasa bagagem, que a gente ainda é muito novo, tem muito que aprender, ela veio do próprio mercado, né? É evidente que depois, quando eu vim para Della Rosa, eu senti necessidades acadêmicas de entender um pouco mais do negócio. Natural, né? Tem técnicas que você tem que aprender, não tem Exato. Fui jeito, né? buscar, fiz MBA na área e tal, Uhum. mas o aprendizado profundo é constituído no dia a dia, né, Muito com as bom, pessoas que compõem o mercado. muito bom. Então quer dizer que você está desde 2014 na Della Rosa. 2013. 2013, né? 2014 foi quando você encontrou essa, é, essa nova função meio que definitiva para aquela época dentro do segmento automotivo, né? Automotivo pesado, né? Meio que escalado pelos representantes. Vai tu mesmo, cara. Vai você Foi mesmo, né? exatamente isso. Né? E aí, hoje na Della Rosa, você exerce uma função no papel de diretor comercial. Mas na prática, qual é a sua função hoje dentro da Della Rosa? Olha, assim, a empresa cresceu, mas ela ainda é uma empresa relativamente pequena, né? E a gente Uhum, fala isso com um certo orgulho, porque a empresa menor, ela tem uma série de vantagens sobre a empresa enorme, grande, uhum. muitas vezes multinacional, que é justamente a agilidade nos processos, o dinamismo, com que a gente conduz a atividade da operação no dia a dia. Então, assim, é difícil você falar: "Olha, o meu papel é esse", né. A gente tem inúmeros papéis aqui dentro, né, como se diz, a gente bate o escanteio e corre para cabecear, assim como todo o restante da equipe, porque, como eu falei, a empresa não é tão grande, a equipe é enxuta. Mas o meu principal papel, eu diria, eu resumiria como alguém que ajuda a pensar o negócio, né. Legal. Assim, onde é que nós estamos, da onde é que a gente veio, para onde é que a gente vai, e para chegar lá, o que que a gente entende que é necessário ter ou fazer, né. Eu Uhum. acho que esse é um resumo do que eu busco fazer aqui dentro. Legal. Você é um executivo que está à frente da empresa, junto com outros diretores, e você hoje eh, atende diretamente alguns clientes, que são clientes importantes na carteira, forma cenários, né, dá direção para desenvolvimento de peças. E então você hoje é um executivo importante à frente da empresa, uma empresa que está crescendo, uma empresa que está ganhando mercado, uma empresa que está cada ano que passa numa nova posição como participante do mercado que ela atua. O que você está vendo, né, nessa sua posição de pensar o negócio, né, para a economia, para mercado automobilístico, para mercado automotivo? O que está saindo aí de dentro com pesquisa, com experiência, né? O que você pode dizer para a gente? Olha, essa é uma pergunta, assim, bastante, genérica, que carece de uma Uhum, certa contextualização, né. uhum, Eh, Faz, assim, poucos anos que a gente entendeu mais ou menos quais fatores que tinham uma correlação significativa com o nosso negócio, né. Então, assim, diante disso, assim, o que a gente percebeu é que o nosso negócio, ele está inserido, no Brasil, assim, mais de 90% das nossas vendas, elas ocorrem para o mercado doméstico. Então, quando a gente olha para o Brasil e pensa: o que que move a nossa economia?", e aqui fazendo um disclaimer, né, não tenho a pretensão de fazer qualquer análise econômica nem nada, é uhum. É a simplesmente sua visão. um indivíduo da área comercial tentando traçar Sim, cenários. sim. Eu gosto de uma definição que diz assim, que o Brasil é uma grande fazenda que explora petróleo e minério, né. Uhum, E essa definição, ela me agrada e ela exemplifica essa correlação que eu traço entre o nosso negócio com essas principais atividades bem-sucedidas feitas aqui no nosso território, que estou me referindo justamente ao agronegócio, né. uhum, Então, eu sei que imagino que mais para frente a gente vai falar mais sobre o agro e tal, pela importância que ele tem, uhum, mas, a indústria,
automotiva no Brasil, né, e aí quando a gente fala de indústria automotiva, a gente está falando de linha leve, de linha pesada, pesada caminhões e ônibus, e de linha agrícola e de máquinas e equipamentos. É evidente que a gente se debruça e se aprofunda naquilo que tem maior correlação com o nosso negócio, que é a linha pesada e a linha agrícola. Uhum. O maior mercado da indústria automotiva é o mercado da linha leve. Hoje a gente tem uma frota circulante de 46 milhões de autoveículos, É ou muita seja, coisa. veículos que rodam em estrada, dos quais 38 milhões são veículos leves, em torno de 6 milhões veículos comerciais pesados, 2 milhões e 100 mil caminhões e 330 mil ônibus. Isso Uhum. de autoveículos. Uhum. Então, o grande volume dessa frota está na linha leve, que não é do nosso interesse nesse momento. Tá? Então, quando a gente olha para o mercado pesado, e para o mercado agrícola, que eu não citei frota porque não roda em autoestrada, é até um dado difícil de conseguir, mas em reuniões com a própria GCO, empresa da qual a gente é fornecedor, a gente coletou um dado de que nós temos hoje no Brasil algo em torno de 1 milhão e 200 a 1 milhão e 300 tratores de roda E circulando. se eu não me engano, inclusive, tratores nem tinham documento, né? Até algum tempo atrás, eles trabalhavam como máquina, não como veículo, né? Então, o registro até é complicado disso tudo, né? A base de dados É. tanto da indústria automobilística não, da montadora não, mas da indústria automotiva que envolve quem atende a montadora e quem atende o mercado de reposição, é uma base de dados, sim, infinitamente mais difícil de ser trabalhada, de ser analisada do que a indústria para caminhões, ônibus e carros. E também o próprio dado de frota circulante. Mas a gente trabalha com esse número, tá? De 1 milhão e 300, 1 milhão e 200 tratores rodando. Então, quando a gente olha para esse negócio, a gente entende que existe uma correlação claríssima com o mercado de caminhões, ônibus não, mas o mercado de caminhões e o mercado de tratores com o desempenho das commodities no Brasil, especialmente commodities agrícolas. Tá? E por que a gente traça essa correlação? No trator, né, é óbvio. Óbvio. É diretamente proporcional. É diretamente proporcional. E no caminhão, quando a gente pensa assim, numa safra, né, do centro-oeste brasileiro, né, a gente poderia falar do sul, poderia falar do norte, vamos falar do centro-oeste, que é onde está o Mato Grosso, que é o principal estado produtor de grãos no Brasil. A gente está pensando numa movimentação mais ou menos da seguinte maneira. Quando julho, agosto, o agricultor está se programando para iniciar o plantio quando as chuvas chegarem, que vai ocorrer normalmente no mês de outubro até meados de novembro. Então, como é se programar? Ele está trazendo para dentro da porteira inúmeros insumos que estão chegando por fretes feitos de caminhões. Caminhões pesados, extra pesados. Então, ele leva o calcário para ser aplicado no solo, ele leva a semente, ele leva o fertilizante, ele leva todos os defensivos agrícolas, herbicida, inseticida, fungicida, e coloca isso tudo lá na sua fazenda. E aí começa o plantio, uma movimentação intensa de trator, plantadeira e tudo mais. Depois, outras movimentações com pulverização e tudo mais. Aí vem a colheita. Né? Se a gente pensar no Brasil Central, normalmente a primeira safra é com soja, a segunda é com milho. E aí vem a colheita, entre final de janeiro e começo de fevereiro. Aí a movimentação de caminhão ela é muito mais intensa, né? Porque você tem um número de grãos sendo colhido desproporcionalmente maior do que o número que foi plantado, certo? Né? Pensar que cada semente gerou uma planta com centenas de grãos. Exato. E aí tem um prazo, porque é um produto perecível, né? Então essa colheita tem como propósito levar o produto ou para o armazém para ser secado e estocado, ou levar direto para o porto, levar, enfim, para o destino. Isso produz esse rush maluco de caminhões nas estradas. Né? Então, assim, né, qual os principais portos que são responsáveis por escoar a soja que é exportada no Brasil? Santos, Paranaguá e de Miritituba, no Pará. Que é aquele novo porto. Na verdade, o porto já existia, teve ampliação do porto e eles rasgaram uma estrada até o Mato Grosso. Exato. Né? E quando o Tarcísio era ministro da Infraestrutura, fez boa parte da pavimentação,
quase a totalidade da pavimentação da 163, chegando até o porto. E esse Então, porto assim, passou a ser muito mais utilizado do que era antes, né? exato. Que tudo descia para o Paraná e para São Paulo, né? Exatamente. E aí, depois da colheita, vem o mesmo procedimento com o milho, né? E aí repete o plantio, traz insumos de novo. Então, esses insumos já estavam na propriedade quando chegaram os insumos da soja, faz todo o processo, e depois, de novo, ali em meados de julho, faz a colheita e repete o processo, né? Ou vai para o armazém, ou vai direto para o porto. É, então, quando esse negócio ocorre assim de maneira adequada, de maneira satisfatória, a movimentação de caminhão ela é intensa, Uhum. né? Agora, quando há algum problema, né? Eu vou citar um caso regional, né? Nos últimos 2, 3 anos, os estados do Sul, principalmente Rio Grande do Sul, têm sofrido problemas climáticos, né? Com excesso de chuva. E nós tivemos lá uma quebra de safra na safra 21, 22, que foi repercutir na venda de peça para caminhão em julho, quando era para estar sendo feita a colheita do milho, enfim, né, ou de outras culturas. E aí, quando você conversava com vários distribuidores, eles relatavam volumes menores de movimentação. E qual que é a explicação? Porque teve um problema, uma quebra de safra lá, né, no plantio por problemas climáticos. Então, está muito claro que existe uma correlação do Uhum. nosso negócio de venda para peça para caminhões, peça para tratores, com o desempenho das commodities agrícolas. Já o Uhum. mercado de ônibus é um mercado que corre por fora dessa movimentação, porque tanto o ônibus urbano quanto o ônibus rodoviário, se vai ter 5, 10 ou 50 passageiros, ele precisa cumprir a linha dele, precisa fazer o trajeto. Uhum. Então, ele é menos sensível a essas oscilações que ocorrem na economia, exceto no caso da pandemia, que aí foi assim, um desastre para o mercado de ônibus, Uhum. né, que enquanto o mercado agrícola, o mercado de caminhão extra pesado continuou rodando, o mercado de ônibus sofreu Uhum. absurdamente e foi retomar aos patamares pré-pandemia somente no ano de 2022. Uhum. Legal. A gente está aprendendo aqui. Eu imagino que quem está escutando está tendo, é, independente do nível de conhecimento que tenha, está tendo uma expansão do seu entendimento sobre agronegócio, Brasil, né? Porque a gente está falando de autopeças, você está trazendo uma visão a partir da sua própria função dentro da empresa, né? De construir cenário e tal, mas sem dúvida isso nos ensina muito. O que que você entende que para Della Rosa, mas expandindo para autopeças e para tudo que está ligado a autopeças no segmento automotivo pesado, caminhões e agrícola, tratores, máquinas, né? O que que você acha que afeta mais essa indústria, esse negócio e toda essa cadeia, de alguma forma? A economia brasileira, se ela vai bem, se ela vai mal. A economia brasileira, 2022, cresceu 3%, 2023, há uma previsão de crescimento aí de aproximadamente 3%, 2024, dizem até então que vai crescer entre 1% e 2%, né? São previsões, mas o que que afeta mais toda essa cadeia? A economia, se ela cresce ou não, ou commodities, preços internacionais de commodities? Então, se a economia brasileira cresce ou não, ela é uma derivada do que ocorre com o agronegócio. Né? Ah, é isso que eu quero saber. Muito bom. Então, esse crescimento de 3% desse ano, e de novo, assim, nós só estamos repassando informações que estão aí Uhum, prontamente disponíveis, né? uhum, Mas ele é um crescimento que ele deriva integralmente do desempenho do agronegócio no primeiro semestre, em especial da safra 22-23, que foi uma safra recorde. Tá? uhum, E aí tem outros pontos que compõem o PIB que também tiveram desempenho satisfatório. A indústria extrativista, né, minério, essas coisas, também tiveram desempenho legal. Mas a indústria na qual a Della Rosa e todas as indústrias do mercado de autopeças estão inseridas, assim como o setor de serviço, tiveram um desempenho, assim, medíocre, né? uhum, Então, o bom desempenho que é esperado para esse ano, ele deriva completamente do agro, assim como do ano anterior e assim como da maior parte dos anos em que a economia brasileira andou bem. Então, uhum. de novo, nosso país é uma grande fazenda que explora petróleo e minério, né? Então, para a gente voltar uns passos atrás e dar uma resposta um pouco mais completa, que é o que a gente utiliza aqui para compor o nosso cenário. Cada país, né, ele vinha passando por um momento econômico.
né? O Brasil, os Estados Unidos, países da União Europeia, a China, até a pandemia. Quando vem a pandemia, a impressão que se dá hoje, olhando para trás, e aí é muito mais fácil fazer essa leitura em retrospectiva, porque os dados estão já concatenados, né? A gente não está aqui fazendo previsão. Analisar o passado é mais fácil do que analisar o futuro. Exatamente, né? Então, assim, o que parece é que houve um grande reset na economia global. E aí todas as economias, elas ficaram, de certa maneira, em momentos semelhantes. Né? O que foi esse reset? Ou o que desencadeou esse reset? Todas essas principais economias, elas adotaram medidas muito semelhantes para enfrentar os problemas econômicos que eram esperados durante a pandemia. Quais foram essas medidas? Um afrouxamento na política monetária, ou seja, derruba os juros o máximo que for possível. Nós tivemos juros de 2%, juros de país desenvolvido, e uma expansão fiscal sem precedente, com uma distribuição de recurso financeiro, de renda, diretamente para as pessoas. Não foi que foi disponibilizado para o banco e o banco fez análise de crédito. Não, foi diretamente injeção na veia. Então, assim, isso tudo gerou uma série de consequências, né? E essa explicação, essa grande expansão da base monetária global, ela é possivelmente a principal causa que desencadeou a enorme apreciação que a gente teve nos preços das commodities. Não só agrícola, mas petróleo, minério, cobre. Existe uma ideia que eu aprendi recentemente, que a gente usa muito, que diz o seguinte, que existem 3 commodities que são o pulso da economia global. São elas, petróleo, cobre e soja. Então, se você quiser entender como é que está a economia global, você dá uma olhada no preço dessas 3 commodities. E é interessante, se você entra nessas plataformas assim de TradingView, qualquer coisa, e vai lá e coloca esses 3 gráficos alinhados e dá um zoom out, 20 anos, você vai ver que eles andam juntos. Então, o que ocorreu no Covid? Né? Essas 3 commodities, junto de várias outras, como minério, milho, enfim, elas sofreram uma apreciação assim, sem precedentes. Recorde. Os gráficos fizeram todos assim. Exato. E agora, né, nesse momento, a gente está tendo a acomodação da maior parte desses preços. Trazendo para a realidade, né? Trazendo para uma realidade pré-pandemia. Né? Isso, a maior parte dos preços. Né? E, então, de novo, né, isso confirma a tese de que parece que está tendo um reset na economia global. Então, quando a gente olha, tem mais um fator que é importante ser mencionado, quando esses efeitos macroeconômicos da pandemia pareciam que estavam sofrendo uma acomodação, no começo de 22, veio a guerra no leste europeu, influenciando mais uma vez preços de algumas commodities, como petróleo, milho, trigo e, por consequência, soja. Então, agora o cenário é assim, parece que os preços estão sofrendo uma grande acomodação, porque parece que existe um esforço global de drenar esses recursos que foram injetados na economia. Assim, como é que está se dando essa drenagem? Com um aumento de juros. Né? Embora no Brasil a gente está um pouco adiantado, decrescendo já juros, mas nos Estados Unidos, na União Europeia, a gente ainda está no pico de taxa de juros. Então, justamente para drenar isso, para conter a inflação e tudo mais. Então, isso naturalmente é um freio para preço de commodities. Né? O que faz preço de commodity apreciar? Esse é um negócio que a gente monitora bastante, porque se a nossa economia ela é altamente dependente de commodities, o nosso negócio é altamente dependente de commodities, a gente procura olhar esse negócio. Existem algumas coisas. Né? Um ponto é enriquecimento da população. O segundo ponto é crescimento populacional. Né? Então, quando ocorre um ou outro, ou os dois, a gente percebe que a gente tem um ciclo longo de anos de apreciação de preço de commodities. Então, o que ocorreu lá no começo dos anos 2000? Né? A China colocou entre 300 e 400 milhões de pessoas na zona de consumo. Então, de novo, quando você vai olhar esses gráficos de preço de commodity, minério de ferro, petróleo, soja, a China vai milho, puxar tudo para cima. Exato. Desde então... Isso já independente de pandemia, né? Não, é mais um atrás, fator. 20 e tantos anos atrás. Então, isso... quando a China coloca esses 400 milhões de chineses na zona de consumo,
né, a gente tem um novo estabelecimento de piso de preço de commodities. Então, antes, quando tinha a crise de preço de commodity, os preços desciam até um certo nível. Depois da entrada da China na OMC, lá em 2003, quando ela passa a participar do comércio global e passa por esse enriquecimento parcial da sua população, aí os preços, quando descem, não chegam mais nos níveis anteriores. Eles param ali. O que é esse novo nível? É o nível dos 300, 400 milhões a mais de pessoas no mundo, uma população americana a mais, consumindo commodity, consumindo cobre para fazer infraestrutura de energia, minério para fazer construção, petróleo e seus derivados para se transportar e commodities, proteína vegetal e animal para produzir alimento. Né? Então, assim, esse é o cenário base que a gente está toda hora olhando. Né? Então, isso naturalmente explica um pouco do que ocorreu com o nosso mercado, né, em 2021, 2022 e o que está ocorrendo agora em 2023. Legal. Então, a gente pode concluir que commodities, de todas as maneiras, e principalmente commodities agrícolas, elas afetam mais um mercado brasileiro do que a própria economia no que diz respeito à cadeia que está ligado ao automotivo pesado e agrícola, né? Eu diria que a economia brasileira ela é altamente dependente das commodities agrícolas. Né? A gente costuma ver por aí que o agro representa 25% do PIB. Né? Eu ia te fazer essa pergunta. Então, eu já vou fazer as duas ao mesmo tempo, já, para a gente entender o que você pensa, o que você tem na cabeça. Agro e Brasil. Né? A gente está falando da commodity, já vamos para isso já. Agro e Brasil. Né? O agro, ele é fundamental para o Brasil hoje, certo? Para a economia brasileira, para o crescimento do Brasil, para investimento do governo, para tudo, enfim, para tudo que a gente entende como nação, como organização de país. Por que o agro é tão importante hoje para o país? Olha, assim, é difícil você dar uma resposta única e objetiva, porque são, na nossa opinião, ocorreram uma série de fatores ao longo dos últimos 30, 40 anos que fizeram o que justificam a gente ter chegado onde a gente chegou com o agronegócio. Mas eu vou dar primeiro alguns números atuais, né, do agro e colocar isso em contexto, em termos relativos, para a gente entender, quando a gente fala, o Brasil é uma potência agrícola, o agronegócio representa 1/4 do PIB. Né? Como é isso em termos relativos? Né? Então, vamos lá. O mundo, atualmente, produz 3 bilhões de toneladas de grãos em 1 bilhão de hectares. Então, existe uma relação 3 para 1. O Brasil, na última safra, 22, 23, produziu 320 milhões de toneladas de grãos em 80 milhões de hectares. Uau. É uma relação de 4 para 1. Né? 30 e poucos % a mais do que a relação global. O Mato Grosso, que é o principal estado produtor de grãos, produziu 100 milhões de toneladas de grãos em 12 milhões de hectares. Caramba. Então, é uma relação de 8 para 1. É muita coisa. Tá? Então, o mundo 3 para 1, Brasil 4 para 1, Mato Grosso 8 para 1. Né? O Brasil, né, na década de 70, produzia 40 milhões de toneladas de grãos em 40 milhões de hectares. Então, nos últimos 40, 50 anos, a gente dobrou a área de 40 para 80 e aumentou em 8 vezes a produção, de 40 para 320. Né? Então, assim, houveram alguns fatores que explicam esse crescimento. Né? Esse crescimento, quando a gente traduz ele em números, a gente olha para o agro e se assusta e fala, poxa, esse setor é um setor que cresce de 3, 4, 5% ao ano durante 40 anos. Então, se fosse um país, é um país que está há mais de 40 anos crescendo mais de 3% ao ano. Então, assim, o que explica esse crescimento do agronegócio brasileiro? Na nossa avaliação e na avaliação de vários especialistas que a gente se apoia. Sim, são vários fatores, né? Então, assim, tem uma série de fatores que ocorreu no mundo todo. Então, assim, motor a combustão para permitir a utilização de máquinas agrícolas. Depois, a questão da transgenia, de transgênico. Aí tem um outro fator que é super importante, que é uma lei chamada Lei Candir, que é de 96, que entre várias micro-reformas ela excluiu o imposto sobre exportação, tornando o agro um setor que estava exposto à concorrência global. Então, assim,
Quando a gente olha hoje, o resumo da ópera é que o agro é um setor que é o único setor da economia brasileira que impera um certo liberalismo econômico, ou seja, o governo, o Estado, ele ainda arbitra muito pouco, ele interfere muito pouco. Há muito mais liberdade no agro do que na indústria, Exato. etc. E assim, na indústria, o que a gente vê é uma indústria com passivo tributário, com passivo trabalhista, uma série de problemas que numa economia liberal deveria quebrar, ser filtrada, e os seus fornecedores, os seus colaboradores, os seus clientes serem absorvidos pelo resto do mercado que opera com maior eficiência. Isso, na indústria, vem o Estado e refinancia a dívida e dá mais uma ajuda, e aquela ineficiência fica ali pendurando por vários anos. No agro, não. Se o indivíduo é ineficiente, ele quebra e sai do mercado. E alguém assume. E alguém absorve aquela rede de suprimentos, de clientes e tudo mais. Então, é um setor em que tem liberdade econômica, é um setor que está exposto à concorrência global, e não é qualquer concorrência, o nosso principal concorrente é os Estados Unidos. Né? E, e aí tem um terceiro ponto, que é o principal deles, que é nós estamos no hemisfério sul do mundo, e boa parte do nosso agro é produzido em clima tropical. Isso nos permite produzir 2 safras por ano. Né? Isso é uma vantagem competitiva. Enorme. É uma vantagem competitiva enorme. E isso assim, é um ponto muito louco, porque assim, à medida em que o Brasil começa a se destacar como player global de suprimento de alimentos, e esse destaque vem justamente pelo aumento da produção, aumento da produtividade, e o aumento da produtividade está relacionado com a questão de ter 2 safras no ano, a gente começa a provocar uma certa neutralização de sazonalidade na oferta de alimentos do mundo. E aí o hemisfério norte começa a olhar para isso, começa a falar assim, opa, pera lá, se o Brasil ele é capaz de neutralizar essa sazonalidade, a gente não precisa se preocupar tanto com estocagem de alimento. Então, nós aqui que temos uma única safra, quando a gente tiver estoques mais baixos, a gente pode comprar do Brasil. E aí, esse intercâmbio, ele começa a se desenvolver e o Brasil começa cada vez mais a ser um player. E cresce muito e cresce rápido. E claro que isso tem um certo risco, né? Especialmente num ano como esse, num ano de El Niño e tudo mais, a gente pode falar mais sobre isso. Mas, à medida que o hemisfério norte começa a diminuir o estoque, porque o Brasil consegue suprir isso ao longo do ano todo, né, o Brasil começa a se consolidar como um player global no fornecimento de alimentos, e hoje é o maior exportador de alimentos do mundo, responsável por alimentar aproximadamente 2 bilhões de pessoas. Sensacional, mas vem cá, um pouquinho de polêmica, tá? O Brasil chamou atenção a ponto de países do primeiro mundo, países do hemisfério norte, países do inverno boreal, né? Esse inverno que dura mais, que é mais radical, enfim, e que por tudo isso eles podem ter uma safra só no ano, né? Estamos falando de França, estamos falando dos Estados Unidos, enfim, chamou atenção do lado positivo porque se tornou um produtor de alimentos que continua produzindo durante todo o ano. Isso é muito bom. Esse é o lado bom, à luz dos países que concorrem conosco. Agora, esses países que concorrem conosco também vem um concorrente muito forte, com muita tecnologia, com muita terra, com condições temperadas, tropicais, ideais para plantar um no todo. Isso pode gerar, de alguma forma, uma concorrência que deve ser combatida. Você acredita que, de alguma forma, pressões no âmbito ambiental, pressões que dizem respeito a não pode ampliar a área, alguma coisa assim, tem a ver um pouquinho com essas condições políticas, concorrenciais desses países com o Brasil? Olha, qualquer coisa que eu falar aqui, ela é mera opinião. Né? Sim. Eu não tenho dados para me embasar para falar algo sólido, preciso e tal. E aí, saindo um pouco, né, da posição de alguém responsável pela área comercial da Della Rosa e assumindo mais a posição de alguém que tem negócios no agronegócio. Né? Eu desconfio que sim, mas que é um certo lobby que está presente em qualquer cadeia, em qualquer indústria. Né? Todo mundo, no fim do dia, quer defender seu interesse. Sim. Né? E vai utilizar meios legais, muitas vezes não tão éticos, né, mas ainda legais, para promover isso. Né? Então, eu acho que sim, mas eu também acho que a gente tem que caminhar
para um meio termo. Né? Por quê? Quando há uma apreciação muito significativa de preço de commodity, como ocorreu recentemente, você tem um incentivo para o aumento da produção de commodities. E esse aumento, ele pode se dar em áreas abertas ou, infelizmente, pode ocorrer em áreas que eram de áreas preservadas, né, de floresta nativa. Então, o que eu entendo é que precisa haver condições que mantenham o produtor nas áreas abertas. Né? Condições de facilidade de acesso a conhecimento, facilidade de acesso a crédito, entre outras coisas, para que ele seja capaz de operar, de trabalhar naquela área já aberta, sem a necessidade de avançar sobre áreas... Área aberta que você está falando é área já desmatada, já está limpinho, pronto para agronegócio. Exatamente. Então, se isso é feito, né, tenho certeza que vai haver um maior incentivo para se preservar a floresta nativa. Uhum. Do outro lado, né, enquanto não houver clareza e não tiver um maior aprofundamento nas discussões sobre crédito de carbono, também vai ser assim, um certo empecilho ou uma certa falta de incentivo para que se preserve a floresta nativa. Né? Por quê? Porque, pega, por exemplo, a legislação do estado do Mato Grosso, né, ela determina, não só do Mato Grosso, mas da bacia amazônica, que você só pode abrir 20% da área. Então, se você tem uma propriedade de 1.000 hectares, você vai poder trabalhar somente em 200 hectares. Uhum. E os outros 800 hectares são mata, preservação, e você não recebe nada por isso. Uhum. Mas você é o dono da terra, é o dono da propriedade e é responsável por preservar aquilo. Uhum. Preservar significa controlar as divisas, controlar a cerca. Quando o mato avança sobre a cerca, você tem que colocar maquinário, limpar a cerca. Enfim, fazer uma série de investimentos e gastos e despesas para preservar o mato, mas você não recebe por aquilo. Uhum. Então, essa discussão precisa avançar. Isso, naturalmente, vai facilitar com que a preservação ocorra de maneira mais... sem tantos embates. Mas aí, voltando, né, para a sua pergunta, né, tem alguns números interessantes, que é o seguinte: o Brasil, né, e quando a gente fala que nós somos o maior exportador de alimento no mundo, não quer dizer que nós somos os maiores produtores. O maior produtor de alimento do mundo é a China, 600 milhões de toneladas, principalmente arroz, milho e trigo. O segundo é os Estados Unidos, em torno de 400 milhões, depois vem o Brasil, né, na produção, em torno de 300, 320 milhões. Mas esses 320 milhões de grãos, né, que são produzidos aqui no Brasil, eles são produzidos em apenas 8% do nosso território. O nosso território, ele é dividido da seguinte maneira, e esse dado ele é, de certa maneira, assustador. 66% do nosso território é área preservada, mata nativa. É muita coisa. Né? Muita coisa. É um número gigante, porque o Brasil é um continente. Exatamente. Então, 66% é a maior parte floresta amazônica, mas ainda tem... Mata Atlântica. Enfim. 30% é agropecuária. Só que desses 30%, como eu falei, 8% está na agricultura e 22% em pastagens. E somente 4% é área urbana, infraestrutura e tudo mais. Só 8% do território brasileiro é destinado à agricultura. Plantação. É destinado a algum tipo de agricultura. Então, assim, quando a gente olha para esses 22% da área que está em pastagem, infelizmente, boa parte dessas áreas de pastagem são pastagens degradadas. Uhum. Né? E aí é que tem um potencial imenso de aumento de produção, seja reformando essas pastagens e melhorando a exploração para se produzir mais carne, né, na mesma quantidade de área. Ou transferindo isso para agro. Que é uma tendência mais natural a ocorrer. Né? A gente fala com mais propriedade do Mato Grosso, porque é um estado que a gente tem negócio, a gente está lá sempre, constantemente. Então, assim, todo ano a gente vê a agricultura avançando sobre a área de pastagem degradada. Então, onde você tinha lá 0,5, 0,8 animais num hectare, de um ano para o outro você tem ali uma produção de 60 sacas de soja, mais 100 sacas de milho no hectare numa safra. Só uma curiosidade, 60 sacas de soja ou de milho, enfim, em vez de meio boi ou 0,8 boi por hectare, paga mais no final do dia?
Então, essa discussão sobre se a agricultura é melhor que a pecuária depende do tipo de pecuária que o indivíduo conduz, né? E depende também dos níveis... Depende de onde está, depende do que sabe fazer, depende da faz janela bem, faz que você está mal. observando e tudo mais, né? Hoje está claro que a pecuária intensiva ela concorre com a agricultura, né? Com um nível de risco muitas vezes menor, né? Justamente porque o animal tem liquidez em qualquer era e o grão só tem valor colhido, seco, dentro do armazém ou no porto, né? Enfim, mas esse é o potencial que a gente tem no nosso agronegócio. E é por isso que coloca tanto medo, né? Porque se a gente só explora 8% e pode explorar 10, 15, avançar um pouco mais sobre a área de pastagem e continuar melhorando a produtividade nas áreas que já são ocupadas por agricultura, é muito claro da onde vem esse crescimento da produtividade e onde nós podemos chegar com isso. Muito bom. Que aula, velho. Que aula. A gente fez uma construção aqui, desde o macro até entender exatamente... Porque isso que a gente está falando aqui vai afetar muito toda a cadeia do agronegócio, vai afetar toda a cadeia automotiva pesada, de alguma forma. Isso tem tudo a ver com o propósito da nossa conversa, o propósito do nosso podcast, e com certeza quem está ouvindo a gente aqui está se desenvolvendo e aprendendo muito. Podendo também, eu tenho certeza, gerar cenários e melhorar a perspectiva para o seu próprio negócio. Rapidinho, para a gente partir para a conclusão, eu vou falar de 2023, 2024. Qual que é o balanço de 2023? A gente está agora em dezembro de 2023. Como que você, que conduz o negócio dentro da Della Rosa, enxerga que esse mercado, esse universo de autopeças fecha 2023? Eu vou dar alguns números para justificar o cenário, né? A nossa avaliação para 2023 era que seria um ano de acomodação de preço de commodities, portanto, um ano em que a economia, de modo geral, ela andaria mais de lado do que andaria para frente ou até mesmo para trás, né? Mas o PIB está crescendo 3%. Em função do ótimo desempenho do agro. A gente sabe que esse crescimento ele não bate diretamente na indústria, não bate no varejo e tudo mais. E não é a realidade do dia a dia das pessoas. É um crescimento muito concentrado que provavelmente não vai ter no próximo ano. Que já é um crescimento menor, mas é um crescimento mais diversificado. Então, assim, quando eu falo que era um ano que a gente esperava de acomodação de preço de commodity, né, ao longo da pandemia, né, o preço da saca de soja Paranaguá, que é a referência, saiu de R$80, R$90 lá em 2019 para R$200, né? E agora está rodando na casa de R$140, R$145. Milho São Paulo, que é a referência de preço, sai de R$40, R$50, vai a R$105, agora voltou a R$55, R$60, agora está de novo tendo uma certa apreciação mais próximo de R$70, em função dessa preocupação com o El Niño, com quebra de safra e tudo mais. Algodão a mesma coisa, o boi, a arroba do boi a mesma coisa, enfim, todas as commodities, elas subiram demais ao longo do segundo semestre de 2020 até metade de 2022, e da metade de 2022 até aqui vieram se acomodando. Isso se reflete no mercado de maneira geral. E aí, dando um passo mais para trás, né, quando a gente olha para os números da indústria automotiva, né, se pegar primeiro a indústria automobilística, que é a indústria da montadora, depois a indústria automotiva, depois o mercado de reposição, a gente vê que a indústria automobilística, que é a montadora, que monta o trator, o caminhão, o carro, essa indústria teve seus melhores anos de 2010 a 2013, com faturamento chegando próximo de 100 bilhões ano. Depois vem ali a crise, aquela profunda recessão 14, 15, 16, o faturamento cai pela metade, 45 a 50 bilhões ano. Começa uma recuperação, quando está chegando próximo de 60 bilhões ano, vem a pandemia, derruba isso de novo, e aí 2021, 2022 começa de novo esse processo de recuperação, indo de novo próximo de 60 bilhões. Ou seja, da onde a gente saiu de 100 para 60, nós ainda estamos significativamente abaixo. O mercado, esse é o mercado, então, rodando na casa de 60 bilhões de dólares. Automobilístico. A indústria automotiva, que é a indústria, o setor no qual a Della Rosa está inserido, é um mercado na ordem de 40 bilhões de dólares ano. Tá? Que é o mercado que 66% dele... Esse número 40 bilhões de dólares ano, falando de Brasil. Brasil. Esse do faturamento da indústria brasileira. Sim. Esse número, 66%, ele é
receita diretamente para a montadora, 18% mercado de reposição, 12% exportação e 5 a 6% intrasetorial, uma indústria vendendo para outra indústria. Tá? Então, esses 40 bilhões também é um número que, quando a gente olha numa janela mais longa, de 7, 8 anos, ele melhorou um pouco nos últimos 2 anos, mas ele ainda está andando de lado. Né? A gente teve nos últimos 8 anos, anos em que o faturamento foi 29 bilhões, teve ano que foi próximo de 40, vários anos em torno de 30, 35, então ele vem andando de lado. Né? E dentro desses 40, 18% é reposição. Então nós estamos falando próximo de 8 bilhões de dólares, que é o mercado de reposição brasileiro, linha leve, linha pesada, linha agrícola e tudo mais. Esse ano de 2023 é um ano em que a indústria de reposição, pelos dados que a gente acompanha, ele cresceu, mas é um crescimento que derivou muito mais da linha leve do que da linha pesada. A linha leve crescendo próximo de 20 e o pesado em torno de 10. Né? E no ano de 2022 tinha crescido um pouco mais. A economia estava, de maneira geral, um pouco mais aquecida. Então, para esse ano aqui, o ano ele se desenhou em linha com o que a gente imaginava. Olha, é um ano para o setor do agronegócio, um ano mais arrastado, porque o poder de compra, no fim do dia, é isso que interessa, o poder de compra do agricultor, ele está mais apertado, porque o valor das commodities caiu, né? O custo também está caindo, a inflação reduziu, sem dúvida, mas os preços das commodities caíram significativamente. E lembrando que o preço da commodity cai, afeta a venda, mas o custo já está contratado desde agosto, setembro, né, do ano anterior da safra. Então, assim, esse era o nosso cenário base. Mas foi um ano, sim, para o mercado, um ano que, quando a gente conversa com os principais distribuidores, foi um ano, para quem está no mercado pesado, um ano satisfatório. A gente, inclusive, fez recentemente uma pesquisa com os nossos principais distribuidores e, na média, a gente encontrou que os distribuidores que atuam na linha pesada, alguns linha pesada e leve, estão crescendo de 15 a 20% nominalmente. É um número esse muito ano, grande. a maioria deles. Já os distribuidores que estão na linha agrícola, exclusivamente na linha agrícola, alguns não estão crescendo, outros estão crescendo de 5 a 10%. Então, assim, muito próximo da correção da inflação. Né? Então, quando a gente olha para isso tudo e tenta entender o que a gente pode esperar de 2024, a gente acredita que, para o nosso setor, 2024 ele tende a ser um pouco melhor do que foi 2023. Né? E por que a gente imagina isso? Porque a gente tende a acreditar que, em termos de preço de commodity, o pior ficou em 2023. Isso significa que vai haver uma grande apreciação em 2024? Provavelmente não. É muito difícil fazer esse tipo de previsão, mas provavelmente não. Né? Mas a gente entende que os preços devem ser melhor na média em 2024 do que 2023. E tem um risco no radar, que é um negócio que está em alta nas discussões do agro, que é um ano de El Niño. Né? Então, eu ia te perguntar isso. A gente já entendeu como que o agro, como que a economia brasileira e toda essa cadeia é afetada pelo crescimento do PIB em geral e também pelas commodities, mas existem outros riscos, né? Outros aspectos que afetam. Você acha que, olhando para 2024, El Niño, ou até mesmo as guerras, né? A guerra na Ucrânia que continua, a guerra de Israel ali que está no Oriente Médio, uma região de alta produção de petróleo, você acha que tudo isso ainda pode afetar de alguma forma esse nosso ecossistema de autopeças, automotivo em geral? eu acho que sim. Eu acho assim. Eu tive recentemente num evento de análise de mercado e as guerras, né, os conflitos que têm ocorrido no mundo todo, sem dúvida, esse é o principal risco para a economia brasileira e economia global de certa maneira. Se esse negócio escala, o risco tá aí, né? Bom, colocando isso de lado, né, tudo mais constante, o risco de curtíssimo prazo é assim, o quanto que esse El Niño pode impactar a nossa produção agrícola para essa safra. Os dados mais recentes da Conab, eles foram revisados e eles esperam ainda uma safra bastante satisfatória, mas menor do que a última, que foi de 320 milhões de toneladas de grãos. Em razão do El Niño. Em razão do El Niño. Então, os últimos dados da Conab mostram uma expectativa de safra de 312 milhões, né? 8 milhões a menos. A menos. Principalmente por redução na produção de milho, não de soja. Né? O ano passado, a gente produziu, na safra anterior, 154 milhões de toneladas de soja. Para esse ano, a Conab espera 160 milhões.
algumas empresas que fazem o mesmo tipo de pesquisa, empresas privadas, falam de 155 a 156. Ou seja, um número igual ou maior do que o ano passado, Uhum. embora muitos lugares em que se plantou soja ou perdeu, ou teve que replantar, ou tem algum decréscimo de produção por falta de chuva. Uhum. Mas o principal risco está na produção de milho, né? Para o milho que é plantado na safra de verão, em vez de plantar soja, o indivíduo escolheu plantar milho, tem uma expectativa de 7 a 8% a menos de produção. Uma parte em função do clima, outra parte em função menor intenção de plantio, né? Menor área plantada, Uhum. justamente porque quando foi o momento de decidir a planta, os preços ainda não estavam satisfatórios e o custo estava maior do que o preço, mas principalmente pela pressão que o El Niño, que o atraso da soja coloca no milho safrinha, Tá. porque você tem uma janela para plantar a safra de soja que vai ali do final de outubro, comecinho de novembro, para não comprometer a safrinha de milho, né? E Tá. como várias regiões teve atraso de chuva, a safrinha de milho foi comprometida. Então, ainda não dá para saber quanto disso vai ser comprometido, mas a gente espera que a produção de milho seja menor. Legal. Então, essa queda aí de 8 milhões em grãos aí tá mais relacionada com o milho do que com a soja. A soja provavelmente ou mantém ou cresce, e o milho ou mantém ou cai. Tá meio contratado que cai. É o que está se esperando, né? É. Ok, essa é a expectativa para 2024. Você está contente com as realizações, lançamentos e acontecimentos aí do último ano aí da Della Rosa? Sim, sem dúvida. Muito Está satisfeito? Está fechando bem o ano? Estamos fechando bem. Que Estamos bom, fechando bem. que bom. Como eu falei, nosso negócio ele tem um pé no automotivo, um pé no agrícola. Uhum. Para o agrícola, nós tivemos anos do meio de 20 ao meio de 22 sem precedente, a ponto de, como a gente já conversou aqui nessa mesa, até na conversa com o João Rosa, de ter despertado o interesse de vários distribuidores que desengavetaram projetos antigos de entrar no agrícola. No agrícola. Né? Porque mostrou uma resiliência muito grande na pandemia. Né? Uhum. Mas é claro que esses distribuidores não estão pensando no curtíssimo prazo, né? Eles estão olhando uma janela de 15, 20 anos e investir ou estar presente em qualquer setor que tenha relação com a agrícola, certamente é um bom negócio. Uhum. Né? E aí, evidentemente que esse pessoal precisa entender como esse mercado funciona para ter alguma eficiência na hora de operar dentro dele. Mas é um ano de maior acomodação para o mercado agrícola. Já o mercado tanto pesado quanto principalmente o leve tem sido um ano bastante satisfatório. Que bom, que legal, que aula. Obrigado, Henrique. Eu que Que bom agradeço. te ouvir, que bom aprender com você. Tenho certeza que quem chegou até aqui nesse conteúdo nosso aqui aprendeu demais. Mas só para a gente virar a chave antes de encerrar, esse ano de 2023 a gente lançou o podcast Café com Peça. Você teve essa ideia, a gente conseguiu canalizar essa ideia, desenvolver a ideia e já saiu do papel há muito tempo, saiu do surreal e se tornou uma realidade, né? Faz um balanço para a gente aí, você está contente, está esperando o quê para o próximo ano? Né? Esse podcast ele é importante para a gente, mas principalmente para o mercado de autopeças e para toda a cadeia e todos os agentes envolvidos, né? Você está feliz, está esperando o quê? Conta um pouco para a gente, como é que está seu coração em relação Hugo, ao Café com Peça? eu estou muito feliz. Eu acho que a gente está só no começo da jornada. É verdade. E assim, o principal propósito é dar voz a essas personalidades do mercado que são inúmeras e têm ótimas histórias a serem contadas, compartilhadas, para que essas histórias possam repercutir e possam, de certa maneira, impactar positivamente aqueles indivíduos que tiverem acesso a elas. Né? Então, como a gente na área comercial está cada hora num lugar, conversando com o cliente, ouvindo história, enfim, a gente sentiu essa necessidade, a gente achou que teria um propósito muito interessante nisso de divulgar essas histórias para o mercado e gerar esse tipo de conteúdo que, na nossa avaliação, é algo novo, inovador, que não existia até então. E como é algo novo, que nos leva ali para a fronteira do que já existe, é claro que tem inúmeros desafios, né? Desde o convite para o indivíduo, você explicar o que é, qual é o propósito. Nós não queremos falar de Della Rosa, nós queremos te ouvir, queremos te dar voz. Isso pode ser importante para o mercado. Então, no começo foi mais difícil. Agora eu confesso que tá assim, nós estamos ganhando tração. E embora o nível de
visualizações, engajamento, naturalmente não dá para você comparar com outros setores e tudo mais. Tá tudo começando, Tá tudo começando e é um setor ainda muito offline, mas eu posso garantir que está tendo uma boa repercussão no mercado, porque quando a gente visita, né, os clientes, eu estive recentemente ali no Carlinhos do M-Marra, em Ribeirão. Eu cheguei lá, a primeira coisa que ele me falou, eu falei assim, tô ouvindo o podcast, tô gostando. Que legal, que legal. Inclusive, tá convidado para vir aqui em janeiro gravar com a gente. Que legal. Então, assim, nós temos bastante orgulho do que a gente fez esse ano, né? As gravações aqui no estúdio da Automec foram muito satisfatórias. Conversamos com todo tipo de gente, ouvimos todo tipo de história, mas eu tenho certeza que o melhor está por vir. Assim. Em 2024, a gente tem bastante gente com ótimas histórias para a gente receber aqui, conversar e bater papo, e vai ser muito bom. Muito bom, vai ser muito bom. Bom, já que você tá com esse gancho aí do podcast, eu vou passar o bastão para você encerrar esse episódio pra gente, cara. Eu não sei se eu tenho o mesmo talento que você. Não, mas para nós é muito significativo ter você aqui nessa mesa. A gente sabe a importância que você tem para a Della Rosa, para o mercado de autopeças. Eu, dentro do nosso grupo, acabei nascendo e me desenvolvendo dentro de uma outra empresa nossa, né? Então, eu tenho uma correlação com a Della Rosa, mas, obviamente, muito menor do que você no seu dia a dia, na sua história, né? Você já, podemos dizer que a sua história e a história da Della Rosa, elas estão costuradas, né? Elas se entrelaçam, né? Então, muito obrigado pela oportunidade de estar trabalhando junto aqui nesse projeto tão maravilhoso do podcast, que eu tenho certeza, assim como você, vai crescer muito, vai se expandir muito, vai promover muito conteúdo, trazer insight, vai fazer desse mercado um lugar melhor, sem dúvida. E muito obrigado pela paciência também e por nos permitir se desenvolver ao longo desse ano, enquanto as coisas vão acontecendo ao vivo, a cores, na vida real. Né? Eu acho que a coragem que a gente teve de assumir esse projeto aqui vai ser uma semente muito poderosa aí para o que vai crescer e se tornar realidade, com certeza. Mas sem mais, faz o encerramento pra gente aí desse podcast. Nessa câmera aqui? Na câmera que você quiser, cara. Você é o chefe aqui, cara. Vambora. Bom, pessoal, eu queria agradecer você que ficou até aqui ouvindo esse bate-papo. Espero que de alguma maneira esse conteúdo que a gente gerou aqui possa te influenciar positivamente, possa gerar algum insight e possa contribuir com alguma tomada de decisão. A gente falou aqui basicamente do que a gente considera nas nossas análises no dia a dia para montar o nosso cenário. Nem sempre a gente acerta, mas a gente não só utiliza dessas informações, como também utiliza muito das experiências das pessoas que estão na nossa equipe há muito tempo, em especial do nosso pai. Então, um agradecimento a ele pela confiança na gente, pela confiança nessa elaboração de cenário e, né, evidentemente, pelas contribuições que ele faz nesse negócio, nos pitacos que ele dá. Olha, eu já vi isso, eu acho que é mais por aqui, é mais por ali, aqui se acelera, ali você diminui. Então, essa sinergia, né, entre primeira e segunda geração, ela é fundamental e a gente tem, assim, muito orgulho de dizer que aqui ela funciona muito bem, funciona verdade. E dá muito certo. Então, obrigado. Não deixe de curtir, né, o nosso conteúdo, de se inscrever no nosso canal. O nosso projeto, ele é muito grande, ele está só no começo, a jornada é longa e a gente precisa do seu apoio para seguir crescendo e para seguir impactando e gerando conteúdo que possa influenciar positivamente todo o nosso mercado de autopeças. Acho que é isso, a gente fica por aqui. Um grande abraço a todos, espero revê-los no próximo ano. Fiquem com Deus. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado, Henrique. Tamo junto.